E aí, Tudo tudo bom? bom? Como é que vai, professor? Bom com Tudo você? bom? Tudo bom. Beleza, Apolo, também. vamos conversar. Fala um pouco do seu currículo, que é extenso, né? Não, acho que, assim, basicamente, cara, eu me vejo como um produtor, compositor. Eu estudei piano clássico, toquei em banda, blá, blá, blá. Que banda você E... tocou? Oi? Eu toquei numa Quais banda bandas? chamada Adeus Homens, que tocou no Madame Satã em 86. Isso aí foi a primeira coisa. Daí, enfim, né? Eu comecei a produzir música eletrônica. Né? E era uma coisa bem home studio, né? Então, eu produzi os Sim. discos da Creedus Chá, que é uma gravadora de eletrônico que tem aqui em São Do Paulo. Gonçalo Vinhas, né? E do Enéas, né? Do Enéas e do Maurício, isso. Essa gravadora lá, em 1990, né? E, sei lá, depois eu produzi umas trilhas de filme, fui tocar no Planet Hemp, fui tecladista do Planet por uns 2 anos. Cheguei a produzir mesmo alguma coisa do Planet, mas a maioria eu toquei como músico. Tem até É. composição minha lá. Uhum. Mas e depois que eu saí do Planet, eu produzi o Otto, que foi bem marcante para mim assim na época. E mais um monte de gente, né? A Rita Lee, agora o Ira, né? O Nação. Tem bastante coisa acontecendo. Sim, né? Agora, você estava falando comigo sobre essa questão de como é que a pandemia mudou os métodos de produção, né? E você está trabalhando mais à distância. Como é que funciona isso? Porque você pode fazer isso, né? A gente não optava, a gente optava por um modelo de estar todo mundo junto no estúdio e tal. Depende do formato do que você vai fazer, né? Quer dizer, uma banda de rock, gravar cada um à distância pode até dar um resultado legal, mas não é a mesma coisa de você ter o som da sala, pelo menos para o rock mais tradicional, né? Então, esse já é um estilo mais complicado. Mas, por exemplo, eu faço muita trilha de cinema, trilha de série, né? Então, esse tipo de coisa, para você estar fazendo em casa, é maravilhoso, né? Pensa, sei lá, o Laranja Mecânica. A Wendy Carlos Sim, tinha estúdio de casa, era um home studio que fez o Laranja Mecânica, que é só uma das trilhas mais caralhais, né? sim. Então, o que muda é esse approach. Se você está buscando uma coisa mais autoral e tal, trabalhar à distância eu acho muito proveitoso, entendeu? Assim, o diálogo que você tem com o artista é bem interessante. E, assim, né, por exemplo, no caso do Otto, eu estou trabalhando no disco dele aqui, a gente está fazendo um disco de novo depois de quase 20 anos, né? E está bem parecido com o que foi o processo do primeiro, do, É o para burro, do né? Samba para Burro. Assim, de ser mais só a gente mesmo, bem eletrônico, ele veio com várias bases, é um artista muito interessante de trabalhar. E aí eu já tendo gravado um monte de coisa lá no meu estúdio em São Paulo, né? Eu trouxe para casa as sessões e estou mexendo aqui. Tá, é uma delícia trazer e mexer aqui, entendeu? Então, assim, Realmente o samba para burro já era um pouco assim, né? O Otto fazia e você mexia e tal, não era? exatamente. A gente trabalhava meio separado. Ele tinha os corre dele em Recife, ele voltava para Recife, eu ficava lá fazendo. Isso é muito legal. Isso também acho que pede um comportamento que o Otto, por exemplo, super tem, de delegar para o produtor, confiar, entendeu? Não, vai aí, faz a sua parte aí, né? Tem artista que tem um pouco essa visão do produtor babá, garçom musical, entendeu? Assim, que existe, Sei. é uma parte da profissão, também vai para isso, não é a área que eu curto, né? Assim, mas nesses casos aí é um pouco diferente. Mas quando a pessoa delega, deixa você trabalhar e você apresenta de volta alguma coisa, eu gosto muito de fazer isso. É um processo Sim. parecido com publicidade, na verdade, né? Que é uma coisa que também tenho feito aqui e super dá certo, mesmo gravar cantora à distância, entendeu? É interessante, assim, as pessoas, eu acho que é uma função hoje em dia de um bom músico profissional saber e poder se gravar em casa, entendeu? Isso eu acho muito legal. Mas o que eu tenho curtido são as possibilidades até criativas mesmo, sabe? Do que você pode fazer num momento em que você tem mais tempo para você, né? Você teve no Você meu acha que isso estúdio. vai Meu estúdio é uma afetar? empresa. Oi? É. Isso vai afetar a maneira de se fazer disco? Você acha que isso vai ser uma constante na carreira, não só na tua carreira, mas
de vários outros produtores, não? Ah, na minha, com certeza, assim. Eu acho que de vários outros, mas eu acho que muita gente já faz isso. Eu tenho um amigo que, eu não sei se você conhece, é o Dudu Aran. Ele trabalhava com o Antônio Pinto, ele faz trilha Sim. de séries, de filmes, ele é absurdo, assim. E aí eu fui falar para ele todo assim, pô, cara, agora eu tô 100% home-based, sabe? Estúdio em casa e não sei o quê. Ele falou, meu, eu tô nos Estados Unidos há 5 anos, todo mundo aqui é assim. Eu já cheguei aqui assim, montei meu estúdio assim, há 5 anos e tô há 5 anos trabalhando em casa e é foda, é muito bom e tal. Eu tô achando muito legal, sobra muito mais tempo para mim, para os meus instrumentos, para os meus periféricos, que eu piro tanto. Sério. Esse tempo que você troca com a máquina e ao mesmo tempo que você troca com você mesmo, né? Essa introspecção, assim. A empresa que eu tenho, cara, é uma coisa de chegar lá, falar oi para 20 pessoas, não sei quantas reuniões e corre para cá, corre para lá, e você perde um pouco essa coisa de estar com a mão na massa, que foi o começo de tudo, né? Você tem Eu uma acho que certa, isso afeta outros produtores também, cara. você tem uma rotina para isso, não? Sei lá, eu entro às 8, vou embora às 8, Não, ou como é que não. isso funciona? Não, eu procuro respeitar bem, assim, a ideia chegar, entendeu? Eu não gosto de, se eu precisar e tiver que entregar um negócio muito na pressão, beleza, mas por exemplo, eu tô fazendo um remix da Rita Lee agora, do On The Rocks, muito legal, pegar aquela base que era meio Toto acompanhando eles, né? Completamente, é. E aí eu tava lá arrumando meus vinis numa outra sala, 8.000 vinis, uma bagunça, tava tudo em caixa, eu tive tempo de arrumar, catalogar. E aí eu pensei assim, putz, meu, eu acho que essa música, ela casaria bem com uma bateria que o baterista do Soul Wax gravou lá no estúdio em 2009, que eles foram lá e o batera era um animal. Antes de entrar o Igor Sim. Cavaleira, mas já tava o Igor também. Nós gravamos, pensei, aquela bateria ficaria legal nessa música. Cara, eu cheguei aqui, eu tenho os backups, eu achei, eu pus na música, era o mesmo BPM, o bagulho sincou e eu assim, ganhei o trampo de uma semana, sabe, no remix, Uhum. assim. Então, esse distanciamento eu procuro respeitar, assim. Ter Sério. o tempo de ter a ideia, mas assim, não tem muita rotina. A rotina, às vezes, é o prazo, é a pressão e tá dando certo, assim. Aquela bateria de On The Rocks original era meio esquisita mesmo, né? Ah, eu gosto. Eu fui Era meio ver, eletrônica, não era né? era um baterista que morreu também como baterista Jeff do Porcaro? Toto. Não era o Jeff Porcaro, era um outro baterista muito bom também, que tocou com um monte de gente lá na gringa, do time dele. Ele tocava nos Sério. discos solo dos caras do Toto, enfim. Mas, não, é que assim, é uma bateria muito de época, né? Assim, É, essa música, é, ela teve um momento, né? E é engraçado que é um pouco esse momento, né? A música de 1983, se eu não me engano, é um pouco esse momento é. que o Soul Wax fica revivendo o tempo inteiro. Eles estão sempre, parece que eles estão em 1983, assim, É sabe? mesmo. Só que é moderno e tal, mas é synths, né? No pop, assim. Agora, você está fazendo a Planet Ramp e a Nação Zumbi. Eles já Sim. estão terminados, não? Os discos? Ah, então, não, nenhum dos dois. O Nação eu estou produzindo, né? E assim, tava já bem adiantado, tinha muita coisa legal, tinha música já praticamente pronta e tal, mas aí veio a pandemia. E aí a gente Sim. meio que deu uma quebrada. É engraçado, porque o Ira tava quase também pronto, só que aí os caras pegaram e deram uma deslanchada. E o Nação rolou uma pausa, vamos pensar, tal, não sei o que, aí veio a pandemia. Mas está um disco lindo demais. A gente trabalhou muito nele, foi muito interessante. Ainda tem muita coisa por fazer, tá? Então, Certo. realmente, ainda tem mais coisa. E o Planet? E oi? E E o Planet? O Planet, eu acho que está bem avançado já. Deu uma andada bem legal. Eles estiveram aqui em São Paulo em março e a gente ficou no estúdio, gravamos um monte de coisa. Eles ficavam entre um pouco lá o meu estúdio e o estúdio do Zé Gon, né, do Trop Killers, Uhum. que era do Planet também. E, enfim, aí foi assim, foram sessões bem legais. Acho que está bem adiantado, mas ainda tem uma coisa de letra que falta, né? Certo. E mixagem, assim, né? Mas está lindo, assim, tá muito interessante o disco, cara. Nesse eu participo Agora, como músico, né? Como eu sempre fiz com eles, eu não estou certo. produzindo, não.
E gravei muita coisa aqui em casa, viu? Assim, para esse do É? Planet. Tipo, do Agora, D2 falar, precisava de uma base assim e tal, e aí eu ia lá, fazia, e devolvia para eu ele. sinto que são bandas com diferentes tipos de lideranças também, né? O Planet é uma coisa mais do Marcelo D2 e a Nação Zumbi você tem que duas ou três pessoas ali. É, Ah, é. Eu acho que eles têm, assim, cada banda tem uma dinâmica, né? No caso do Nação, eu acho que eles têm ali uma super democracia lá entre eles, né? Mas equilibra, funciona, resulta, né? Assim, tanto no palco quanto no estúdio, assim. E, e o Planet é isso, é mais uma banda assim do D2 e tal, mas todo mundo fala também, quer dizer, eu fiquei 2, 3 anos na banda, nunca teve nenhum momento, tipo, o tecladista anterior, que eu nem sabia que tinha tido, mas se tocava desse jeito, ou toca igual que tá no disco, ou toca igual é. ontem, nunca teve isso, entendeu? Então, é uma liderança mais assim, para fechar o trabalho, para dizer, não, isso aqui é o que vai, né? Mas como produtor você não enlouquece, né? Eu lembro que falava-se dos Titãs, né? Que Hum, as decisões dos Titãs, quando eles eram 8, né? E posteriormente imagina. quando foram 7, nunca era assim 5-3 ou 4-3. Tinha que Ah, ser não? 8-0. Nessas bandas, como é que é? Cara, comparando com a publicidade, Sérgio, é o parquinho infantil. Você não está A entendendo. publicidade chega a ser pior do que uma reunião da Nação Zumbi, é isso? Não, assim, porque não tem. É um meio muito legal, muito interessante, mas você tem um prazo na publicidade. Assim, o disco você pode É, odiar, você pode pensar melhor. Ai, agora eu acho que não sei o quê. E eu embarco nessas, eu gosto, aham, entendeu? Então, isso eu curto. Assim, eu não tenho um problema com isso, por quê? Porque o que eu já fiz está gravado, entendeu? Eu faço um sei, save as, faço uma cópia e vou para onde o cara quiser, entendeu? aham, Aí a gente olha o resultado e analisa, mas não é que eu perdi o outro, não é mais que nem antigamente que era sei, fita, se apagava e agora já foi o aham, outro take, entendeu? sei, Então eu não tenho esse estresse. Mas na publicidade você tem um prazo mais premente, né? Você tem sei. empresas enormes, conglomerados, e às vezes o artista, eu tento sempre reduzir a coisa a uma conversa muito franca entre eu e quem estiver no estúdio, entendeu? Sim, Sei. né? E isso agora a gente faz à distância, mas tem que ter essa É conversa melhor, franca. né? Melhor. No É. caso do Ira, que é uma banda que briga sempre, a distância é sempre melhor. Olha, o Ira no estúdio, os caras foram uns anjos, bicho. Não É, teve problema nenhum. Assim, eles são super profissionais e essas coisas tem muita lenda, né? Também. Assim, eu sim, sei que poxa, lógico, tem as vai. aventuras e desventuras, mas, mas não, os caras foram super tranquilos, super profissionais, ao mesmo tempo divertido, astral para fazer. Foi gostoso. Foi difícil para chegar ao consenso de tipo, vamos gravar, Sim. vai ser eu produzindo, vai ser assim, vai ser assado. Assim, não só para mim, para todos, né? Decidirem, né? Mas uma vez dentro do estúdio, os caras são muito pró, meu. O Will Silva pergunta se você faz a mixagem das trilhas que você produz. Sim, faço. E de disco também, eu gosto de Ah, fazer. Já fiz de alguns, tem coisas que eu passei para outras pessoas mixarem, também era legal. Poxa, quando eu trabalhava com o Royce Kala, né, era incrível, cara, fazer uma mix que era muito melhor do que qualquer coisa que eu tivesse produzido ali, mas resultava, eu uhum, ia junto, né, de carona. Mas eu gosto bastante de mixar eu também. é. Isso eu queria saber. Você se associou ao Royce Kala, que é um produtor lendário norte-americano. Né? O que que tem que ele trouxe de diferente na produção? O que que era diferente na visão musical de uma produção americana, por assim dizer, da produção brasileira? Uma coisa que eu percebi é que ele trabalhou com artistas muito diferentes, né? Assim, de João Gilberto a Hendrix, Lennon, sei lá, né? E aí, assim, ele tinha praticamente Frank Sinatra, ele fez aquele Watertown, que é um disco de 69, Sim. muito legal, é meio conceitual, ele que mixou, flopou o disco, mas o disco é lindo, não flopou por causa dele. Né? É. Mas enfim, ele tinha uma coisa muito em comum com tudo que ele gravava, com qualquer material, que era trabalhar muito compressão, trabalhar muito som antes de apertar REC, e quando tinha a gravação, a coisa da microfonação.
entendeu? De achar a microfonação perfeita. São coisas tão básicas, cara. Mas as pessoas não fazem mais assim. Eu juro para você que é muito mais... Fragmentou muito, né? E ele é nesse básico. E assim, a primeira vez que eu gravei com ele era uma sessão onde o Pupilo tocou bateria e eu toquei um violão Martin na mesma sala, que era uma salinha pequena, gravando com o violão vazando com a bateria vazando no violão, no microfone. Eu falei, meu, isso vai ficar uma loucura, não vai dar nada certo. Quando a gente voltou lá, ele comprimiu de um jeito que super funcionava. E quando eu ouvi o violão separado, primeiro eu ouvi só o violão, o jeito que ele tinha posto, estava super comprimido, que é aquele som mais esquachado, assim, né? Sim. Quando pôs a bateria, eu falei, nossa, é assim que o The Who fazia. Então, claro, é assim que a gente fazia, gravava. Então, ele tinha essas coisas que, na verdade, não é que ele trouxe algumas regras que eu sigo, não, pelo contrário, era o conceito de que não existem regras, entendeu? E que você acha que era de um jeito, não quer dizer que era desse jeito, né? Então, acho que isso, o jeito que ele trabalhava a voz, né? Ele fazia um canal de voz virar uns 6 canais. Cada um ele trabalhava uma coisa diferente, um eco, né? Aquele som da voz do Lennon que ele fazia, que era um equinho, né? Então, Sim. essas técnicas, algumas eu achava que ele me ensinava meio para dar uma zoada em mim, para ver só se eu estava imitando ele e não valia, mas não era verdade, Como assim? era real. Não, uma vez ele falou assim, tira 500 Hz, uma frequência X, tira até o final. Eu fazia isso, tá tudo, porque a voz é 500 Hz, a voz brilha. Eu falei, tá me tirando, ele só quer ver depois da minha sessão se eu fiz isso para ver se eu faço qualquer merda que ele me falar, entendeu? Mas não, cara, ele usava e é um esquema lá, X, muito bom, assim. Então teve Sério. essas coisas que eu peguei um pouco, assim, com ele. Quais foram os discos que vocês fizeram juntos lá no estúdio? Ah, o disco da Rita Lee que eu produzi teve umas baterias gravadas pelo Roy. A maioria do É o que disco foi tem erva gravado aqui na venenosa? Granja. Oi? É o que tem erva venenosa, não é isso? Não, é o que tem a reza. Ah, sim. Tem o Igor Cavaleira, tem o Flavinho do Forgotten e tem o João Paraíba, de bateristas nesse disco. Acho que eu não estou esquecendo. E tem o Edu, lógico, que tocava com a Rita já Sim. antes. Então, e aí a gente gravou algumas baterias com o Roy. A gente gravou, cara, um monte de discos, sei lá, desde coisa do Soul Axel, Renato Godard, um monte de coisas, assim. Muita gente teve lá no estúdio, né? Assim, nessa época. Então, mas assim, de discos que saiu, não tivemos tanto tempo assim. A partir do momento que a gente montou o estúdio, depois ele ficou doente, entendeu? A gente trabalhou muito antes, mas em coisas muito pequenininhas e tal, né? Eu imaginava que haveria um reconhecimento maior e tal, que meio que não houve assim tanto, entendeu? Mas teve, lógico, uma galera. O último trampo que ele fez, por exemplo, foi um disco ao vivo do Moralembal, que ele mixou. Ele Uau. mixou lá no estúdio uma música do Alice Cooper, incrível. Um disco Welcome to My Nightmare, mas só que o To My Nightmare que é um 2. É muito linda a música, uma balada. O Alice Cooper Enfim, foi no estúdio, não foi? não foi, não foi. A gente encontrou ele no show dele, foi engraçado. O americano, quando se encontra, é muito engraçado. Eles são amigos, mas aí se encontra meio tipo como se tivesse visto ontem, né? Não vi o cara desde 1972. E aí, tudo bem? Pô, a última vez que eu te vi era próximo take, sei lá. É. Foi demais, foi bem legal ver eles se encontrarem. Assim. Quem foi a personalidade que visitou o estúdio? Quem importante que teve lá no estúdio? É. Cara, não sei, muita Vocês não gente, falaram. né? Ah, sei lá, a Hebe foi lá uma vez gravar uma publicidade, foi incrível. O Adriano Sintra, sabe, do CSS, Tem. trampava lá com a gente, e ele tem umas tatu no braço, assim, ela pegava nas tatus dele. Não, foi muita gente, muita gente para lembrar, Sérgio. Nossa. Foram os amigos americanos do Cicala que foram lá, as personalidades que foram lá. O Lenny Kaye teve lá. O Lenny Kaye e o Tony Shanahan, que são o guitarrista, né, e coautor de um monte de coisa com a Patti Smith, e o outro guitarrista que toca piano também, né, da banda do Patti Smith Group, né. Eles quiseram ir, Sim. a gente estava combinando isso, porque eles queriam ver esse estúdio que o Roy fez. Ele montou essa sala que a gente tem lá, com algumas equipes que foram do estúdio do Record Plant, com equipes dele. E os caras quiseram ver o estúdio para sentir a vibe do amigo. A gente foi no casarão do vinil, aí levei eles para comer um negócio. Eu fiz só com o Lenny comer um negócio e a gente foi lá no estúdio. E
bem legal. Ele é bem low-key, né? Assim, um cara bem tranquilo. Esses caras, eles são bem... Não tem esse estrelismo, assim, que a gente vê por aqui, assim, Sim. sinceramente. Muito louco. Agora, você veio da música eletrônica, passou pelo Planet Hemp. No começo foi muito difícil você ser reconhecido como produtor, assim? Você acha que existe às vezes um Não, preconceito de não, falar? eu pelo contrário, assim, eu fui, como eu comecei a produzir, era no Cri do Chá, e o Cri do Chá era assim, tipo, 3 pessoas, era uma coisa muito pequenininha, né, assim. Eu convenci esses caras de que eu seria o produtor que ia produzir as coisas, né. Sim. Isso não foi difícil naquele cenário. Difícil foi produzir, né, produzir alguma coisa legal e com um estúdio muito pequenininho que a gente tinha na época, e deu certo. Foi a primeira coisa que lançou, que eu vi prensar o vinil e tal, né. Assim, quando eu entrei no Planet, eu já tinha tido um estúdio com o Antônio Pinto e com o Zé Gon, que eu conheci o Planet nesse estúdio que a gente tinha, que era na Bela Sintra. Você... Então eu já me considerava um produtor, entendeu? Assim, tinha feito algumas coisas e entendia disso, né? Eu trabalhei na MTV, eu fazia vinhetas na MTV, eu me divertia lá, era muito legal. Com um estúdio completamente Flintstones, né, da época, mas era É. moderno. Naquela época, era demais, assim. Então eu já me achava o produtor. Quando eu entrei no Planet, eu já me achava velho. Eu falava, nossa, eu tenho 26 anos, né? Se eu tivesse 21, eu ia subir no lustre, mas agora eu tô mais velho, eu acho que eu sou mais responsável, não vou entrar nessa gandaia, assim. Mas eu já me considerava produtor, assim, antes, entendeu? Você... Sei, assim, e tem a coisa de você realmente interferir mesmo. Eu É. acredito muito nisso, de você realmente interferir no que você vai fazer de um artista, não, Você... não fazer o que o outro poderia fazer. Eu gosto de fazer um negócio diferente, entendeu? Tá. O Zé Heavy falou para você não esquecer da YB. Sim, muito bom. O Slombé, a gente fez muita coisa legal. O disco do Otto inteiro, o Samba pra Burro, foi lá, entendeu? Que era ali Era tão perto da divertido. Rua Ásia, não era? Era. Você chegou aí lá? Do Vila Era Madalena. Sim, a gente se demais. conheceu lá, produzindo disco do Otto. Ah, sério? A gente se conheceu naquele estúdio fazendo aquele disco Naquele lá. estúdio. Você falando Nossa, pro faz Otto tempo assim, assim. pô, grava lá, depois eu vejo o que, que a gente pode fazer e tal. Era legal, porque era assim, você faz publicidade, você está gravando todo dia, o dia todo, né? Assim, virava a Aham. noite e tal lá. Então, quando eu ia gravar uma coisa assim, a gente fazia o que queria ali. Era bem legal. Um estúdio muito bom, né? Me É. inspirou bastante, assim. Você tem um... Agora, voltando ao Planet, né, você participou de uns shows que foram, acho que um dos shows mais selvagens que eu já vi na minha vida. Foi o lançamento dos Cães Ladram e a Caravana Não Para. Um show no É, Palace, em São Paulo, proibido para menores de 18 anos, com a polícia na porta. E é. aí o Zé Gon falou que para vocês não serem presos, vocês passavam pelo meio da plateia, esperavam dar uma acalmada e passar. Como é que você se recorda dessa época? O Planet é um grande elefante no quarto escuro, né? Assim, cada um lembra um pedaço e acha que era de um jeito, né? Para mim, eu acho que ficou muito pior depois, É, entendeu? Nesse show do Palace, eu lembro de algumas cenas bem loucas, assim, mas ah, tinha vários esquemas, mas a gente não estava tão preocupado, foi ficando mais depois, entendeu? De não andar foi. com nada, parecia uma banda gospel, assim, ninguém tinha nem bala kids. Enfim, mas ali ainda não, assim, ali ainda. Eu acho que foi um show bem legal ali, né? Tipo, que tinha um Pô, não, foi cenário. maravilhoso, é. Foi É, maravilhoso aquilo. Cenário de é. Sacarratu, não é? Ou era o Não, eu acho que gringo? era do Do Multi onde? Randolph. Eu acho que era do Multi, que tinha umas Ah, projeções redondas, era um negócio sim. muito moderno. Então, é curioso, né? Porque o Planet, se você for ver, o Planet foi preso. Você estava você tinha saído antes, né? Eu saí, cara, umas 2, 3 semanas antes. É. Foi Então, muito assim. Poderia parecer que eu era o X9, entendeu? Porque foi muito assim. A gente fez um show em Brasília que tinha um monte de camburão preto, sem letreiro, sem placa, sem nada. Era muito estranho na saída. Porque esse show eu saí pela frente, mas era um lugar menor, não sei. Enfim, era um lugar legal. Aí a gente. Mas já tava esse clima bem estranho. Ah, tinham filmado. Teve 2 shows, eu acho, em Brasília, tipo sexta e sábado, sei lá. O da sexta, eu lembro que quebrou um teclado meu, mas que eu me virei com o outro lá, e o show foi muito legal, e tinha um cara filmando.
E eu lembro que eu falei assim, eu vou falar com o cara que filmou, porque eu queria ver depois. De repente eu vou... Falou, não fala não, que o cara é da Polícia Federal. Eu falei, nossa, que estranho. Por que vai querer filmar o show do Planet? Nada a ver, né? Por que seria? Isso foi desse show em Brasília. Daí, beleza. Aí rolou um show no Opinião, aonde eu falei pro D2 que eu iria sair, ou sei lá, me chama só para shows maiores, porque, enfim, eu já estava produzindo coisas, coisas da vida. Mas foi tudo de boa, assim. E aí, a minha mulher estava grávida, a Mariane, né? Então, assim, tipo, fiquei aqui quietinho, casei e tal, tudo. E aí, os caras foram presos, cara. Mas antes de eu casar, eles foram presos. Eles, assim, é um espaço de umas 3 semanas, um mês. Foi uma coincidência. Assim, a gente fez o show no Sul, eu falei que ia sair, e aí, no outro fim de semana, eles voltaram para fazer o show em Brasília já sem mim. Foi isso. Foi uns 2, 3 shows depois, assim. Pô, que desculpa esfarrapada para não ir no teu casamento, né? Pô, os caras foram presos, né? Não, na verdade, o D2 vinha, eu não lembro qual que foi. Assim, o João Gordo foi muito legal. O Veta tá lembrando que nesse show no Palace, o Planet recebeu um disco de platina e o Rafael Crespo quebrou o disco na frente dos executivos da Sony Music. E depois ele mijou em cima do disco. Tem essa história. Ele tava lá, o Veta. Essa história, eu pensei em contar essa história. Essa eu lembro, né? Uma dessas você tá do lado, né? Assim, a cara do A&R da Sony, assim, na hora, assim, inesquecível. Você não vai esquecer. Não tem como... Foi engraçado. Já era uma fase que já estava dando uma... Acontece um negócio desse, já olha assim, já fala, nossa, né? Mas assim, cara, eu vou te falar, esses caras são geniais, assim, que astral, Sim, entendeu? sim. Eu que estava acostumado com banda em São Paulo, que discutia tudo, não sei o que, os caras mó tranquilos, muito legal. A gente é amigo Agora é assim muito louco, até né? hoje. O Planet foi preso por fazer apologia à maconha. Hoje, se você for ver as letras do Planet e for ver os assuntos sobre os quais se falam hoje, o Planet é tipo turma da Xuxa, né? Perto de uma letra do Kevin O'Cris, uma coisa assim, né? Sei lá, né? Aquela coisa. São só palavras, cara. Eu acho assim, eu acho que uma boa banda de rock está associada um pouco ao quanto problema ela consegue causar, sabe? Esse componente do Planet era muito atraente, era muito divertido. A perseguição, a brincadeira toda, entendeu? E assim, por outro lado, tinha um assunto sério, entendeu? Você tinha uma coisa que também é discutido nas letras do Planet, que é o genocídio negro pela polícia, de crianças, adolescentes, porque está baseado no morro. E isso não foi Sim. uma coisa que o cara ouviu dizer, né? Eles viviam isso, né? Alguns da banda, né? Então, tem todo um lance, né? Vixe, rapaz, até Amaro Freitas entrou nesse bate-papo aí. Tem Verta, Júlio Maria, Nossa, tá bom hoje. Tá, estamos estrelados. que demais, gente. Pô, Agora, obrigado. você acha que, por exemplo, a prisão do Planet, depois o próprio esfacelamento do Charlie Brown Jr., a morte do Chico nem tanto, né? Mas eu acho que a mudança radical da sonoridade do Chico Sainz, isso achou que mudou muito a cara do rock brasileiro? Assim, você acha que essa turma estava indo para uma direção e depois acabou pegando um outro rumo e talvez o público não tenha acompanhado? Não, não sei, cara. Eu acho que. Ah, eu não sei muito o que te falar disso, porque assim, o Chico morreu, né? Ele tinha causado uma grande mudança junto com Nação, todos os caras geniais, assim, o Afro Ciberdelia é um disco e foi um show, assim, tipo, que tá... Eu preciso pensar quais são os outros no mesmo nível que eu vi na vida, entendeu? E é Benny Maupin, aí é os caras do jazz, né, assim... Enfim, É. o Charlie Brown era uma coisa muito boa, pop, muito legal, as músicas eram muito bem feitas e tal, né? Tinha essa história do Planet. Eu não sei, eu acho que depois eu não vi criativamente nenhum rumo que me agradou, assim, novo de rock, entendeu? Tem algumas coisas que eu gosto, mas, assim, no Brasil, claro, lógico, mas não sei, aí também se perdeu um pouco o que se perdeu foi a coisa do rock ter a aceitação que tinha, né? Assim, eu acho que hoje ele não tem, ele voltou a ser como era nos anos 70 no Brasil, não tinha esse negócio de rock, era raro, né? Assim.
Então, Porque o brasileiro tem cara de bandido, né? Diria a Rita Lee. não era assim, né? Então acho que é natural, né? Assim, eu acho legal, por exemplo, a evolução das coisas que o D2 faz hoje na carreira solo dele, que são super maduras, né? Assim, o último disco dele eu acho que tá lindo, tá fazendo outro já com os bateras, né? É. Enfim. Agora, por falar em Rita Lee, como é que é esse remix de On The Rocks? Que projeto é esse? Se é que você pode falar. Não, eu até perguntei pro João hoje, filho dela, se tudo certo falar. Hum, Um projeto de remixes, né? Deles. Eles estão fazendo um projeto de vários remixes e vão lançar logo mais. Eu também não sei tanta coisa assim, né? sei. Mas nós Então estamos fazendo esse são remix. Eu vários. estou fazendo esse remix com o Beto Lee. São vários produtores, vários DJs, né? Brasileiro, gringo. Enfim, é que eu tô fazendo essa história de usar a bateria, o Beto acho que vai gravar guitarra, ele tá um pouco mais pro orgânico, mas eu acho que a galera tá fazendo mais coisas eletrônicas Sei. mesmo, né? E eu acho legal, porque, cara, eu vou te falar, meu, não tem poucas emoções dentro do estúdio se comparam a você pegar o stamp dessa música e entrar lá dentro, sabe? É que nem a casa de alguém que você só passou na frente, assim, era lindo, não sei o que, você fala, oh, peraí, ó, é aqui, ó, a voz. Aqui, ó, o pandeirinho que tinha que você ouvia, ó, o teclado, aí tem o nome, que teclado que era, né? É demais, e é muito bem gravado, sabe? Né? A produção dela, assim, dessa época, é uma aula, né? É incrível, porque eu me lembro que uma vez o André Kissalman falou que o Roberto Carvalho foi um dos músicos mais completos com quem ele trabalhou. Eu Você tenho tendo total produzido, essa. como é que é? Sim, sim, sim. Cara, para mim, os caras com quem eu trabalhei, assim, que ele e o João Donato, cara, os caras mais. O João Donato, né, não produzi nada, mas teve uma vez um show do Trio Mocotó que eu toquei com o João Donato e já foi incrível. Assim. E o Entendi. Roberto é nesse nível. Uma concepção harmônica, de composição, de influências, né? Aí chega na guitarra, quebra tudo também. É mesmo, é mesmo. E não é à Que toa, que né? Você ele- vê aqueles discos assim que eles produziram aqui em São Paulo, no estúdio de 24 canais, que você coloca lado a lado com o que tinha de pop mais legal da época e, né, assim, o On The Rocks, se não me dissesse que era o Toto ali, eu não ia saber, cara. Pra mim era eles. E tem eles, o né? que que ele Tem tem o de tão, o Roberto. que que ele tem de tão diferente assim? É a sensibilidade, é o arranjo? O que que Eu acho que é elegância, cara. Eu acho que eu não sei, assim, eu suponho que ele tem uma formação clássica, assim, de música. Ele tem um bagulho bem Debussy, assim, quando ele começa a tocar, improvisar no piano, sabe, as coisas dele. Sim. Então, eu acho que ele tem uma concepção meio de maestro, né, assim. E o lance de produzir e de chegar na síntese da ideia mais simples, enfim, é uma coisa bem. Ele é bem focado, né? Assim, quando a gente trabalha, é bem legal. Bem legal de trabalhar. A gente tinha passado, mas acho que vale a pena falar mais especificamente sobre isso. Assim. Você fez um disco do Ira que eu acho que é um dos melhores da discografia do Ira. Sim, sim. Ah, talvez as guitarras mais bem gravadas né, da Ah, carreira do Ira. legal. Me Obrigado. conta como é que foi um pouco esse processo. O lance é o seguinte, cara, eu brinco que esse é o disco que eu queria produzir já há 30 anos, né? Assim, eu lembro lá do show que eles fizeram no relógio da USP, que eu acho que foi 86 ou 87 que eu vi. Eu lembro de shows que eu vi quando eu tinha 16, 17 anos. Imagina para mim ver esses caras, assim, naquela época. E, na verdade, foram os primeiros caras que eu conheci dessa cena, assim, mais famosa, o Edgar, sei lá, tal. Depois conheci o Nazi. Então, assim, a gente tem uma amizade, eu já tinha trabalhado bastante, encontrava bastante o Edgar socialmente, mas nunca tinha trabalhado muito com ele. Tipo, fizemos algumas coisas, fizemos umas produções, ele se trombou e tal, né? E aí começou essa história de que haveria o disco deles. E eu acho que teve um momento que eles estavam cogitando o Andy Gill para produzir o disco do Gang of Four. Uau! E nessa eu já tinha essa conversa do disco já há um tempo, né? E eu falei, pô, não tem condição, não vou concorrer com esse cara. Então, mas aí depois essa história não aconteceu.
e rolou aqueles caras, meu, vamos fazer com você, a gente já tinha feito um trabalho ao vivo, né? Então, assim, eu acho que eu tive uma posição privilegiada de ter a confiança do Nazi e de ter a confiança do Edgar e de ter a confiança do Júnior, né? Assim, Sim. O Júnior é o Júnior Valadão, que é o irmão do Nazi, o empresário dele. empresário deles desde sempre, né? Assim, que é um cara que participa, decide, tá ali vendo qual é a decisão certa, né? Assim, foi incrível, cara. Eles foram super profissionais do começo ao fim. Então, assim, é, acho que tendo essa posição de que eu tenho a confiança dos caras, entendeu? Não foi difícil. Não foi difícil. Foi um dos discos mais fáceis de produzir. Assim, a gente gravou as bases tudo ao vivo, tá? Bateria, guitarra, baixo, tudo tocando, valendo. Depois a gente ficou fazendo uns overdubs. Depois o Nazi fez os vocais. Fizemos mais um pouquinho de overdub, mixando e acabou, entendeu? Foi muito simples, assim. E eu acho que a gente buscou nesse disco, eu busquei uma coisa que tem muito a ver, assim, com as ideias de produção do Edgar, assim, eu busquei uma coisa de instrumentos de verdade, instrumentos simples, sem pirar muito, entendeu? Assim, não tem nenhuma, você pode ver, não tem nenhuma ideia, assim, mirabolante, mas tem um piano lindo, tem, sei lá, uns instrumentos diferentes, né? Acho que o Nazi cantou muito bem também, teve uma Sim. sensibilidade legal, assim. Foi gostoso de fazer, cara. Assim, eu acho que é um E a disco nação? que tem momentos bons, né? Assim, vai E a ficar nação, como é que é? Porque acho que é o primeiro muito disco dele legal. O sem Nação, clipe, então, a eles estão nessa produtora. fase nova, é, e a gente tem muita proximidade, uma amizade mesmo, desde a época com o Chico e tal, que a gente se conhece, se trombava e tal. E são caras que mudaram nada daquela época para cá, assim, amadureceram, lógico, e a vida e tudo, mas assim, eles são a mesma pessoa, sabe? Assim, tipo, não Sim. tem essa coisa. Enfim, putz, é bem legal de trabalhar no estúdio. É lógico que a questão do Pupilo ter saído é uma coisa que está sendo olhada nesse disco, né? E eu acho muito interessante, do ponto de vista como produtor, de ver como que a banda reage com o outro cara tocando ali, né? Então, por exemplo, eu falava pro Dengue, pô, esse é seu disco. Que o O Deng é o baixo tá uma baixista. coisa ali. Tem espaço pro baixo, né? Aí ele falou assim, todo disco é meu disco. Eu falei, ah, tá, vou ouvir, então vou ver direito. Eu não tinha reparado isso. Mas, assim, o Creio. baixo tá incrível. Então, assim, dá mais... Tem esse espaço, né? O Pupilo é um baterista exuberante, assim. Então, ele tinha o espaço dele na banda e em qualquer música que ele toca, você sabe que é ele, é aquela coisa. Ele tem essa coisa que poucos bateras têm. Só que, assim, a hora que você extrai isso, você tira isso, porque já configurou assim, e você põe outra peça ali, em termos de produção é muito interessante. Sobra mais espaço para outras coisas, sabe? É que nem história em quadrinhos, sabe? Troca o desenhista, pô, é interessante ver com um, com o outro, Sim. sabe? É meio O isso. Batman por Alan Moore e Batman por Frank Miller, né? Aquela coisa para quem Por gosta de Bob Kane, quadrinhos. Exatamente, quem seja, né? É. Assim. Então, Você como acho que, produtor, assim, cara. Oi? você como produtor, assim, qual é a primeira conversa que você tem com o artista que você vai produzir? Você já vem com um conceito, ou você espera o cara falar o que ele quer fazer e você fala no que você É, pode colaborar? eu, assim, ultimamente, varia muito, né? Por exemplo, no caso do samba para burro, eu fiz muita coisa. Eu quis fazer, tinha música que eu quis tocar praticamente todos os instrumentos, menos a bateria, que era sempre o pupilo, as percussa, lógico, mas, sei lá, lobo, baixo é meu, sabe? Sim, Tem várias coisas que eu cheguei nesse nível. Mas hoje em dia, assim, eu espero ver o que tem ali. O que a pessoa tem, ou a banda tem, o que eles querem. Como eu te falei no começo, eu deixo os caras irem e tal, mas não necessariamente o que eu estou gravando ali, na minha cabeça, na minha concepção, está valendo, entendeu? É um jeito de eu analisar, mesmo com o disco rolando, eu falo, puxa, mas e se a gente não fizesse assim, fizesse assado, né?
eu acho muito interessante uma história do Eno, que eu conheço, do Brian Eno, que é a coisa de, tipo assim, parece que aqueles discos do YouTube, ele ia na sexta-feira. Ficava o Daniel Lanois lá gravando os caras, aquele Unforgettable Fire, esses discos foram bons mesmo na época, né? E, Uhum. e ele ia lá na sexta-feira, ele ouvia, falava, isso aqui, aquilo outro, porque ele estava distanciado. Eu acho isso super produtivo, sabe? Se eu tiver um bom engenheiro de som, que graças a Deus a gente tem lá no estúdio, deixa o cara, eu vou ouvir um pouco depois, às vezes, entendeu? Então, é assim. Eu procuro deixar um pouco acontecer para depois vir com a ideia. Às vezes, não. Quando é um cantor, uma cantora, aí de repente você fala, puxa, essa pessoa podia fazer um som assim, né? Sei. Aí tudo bem, aí você desenha aquilo, você chama os músicos. É interessante isso também, você combinar músicos díspares, né, que não tocariam numa mesma banda, mas eles podem tocar no mesmo disco, né? Sim. Você pegaria um cantor mais ou menos do zero e transformaria com uma ideia, assim. É, é. Eu acho que assim, né, fazer tudo certinho não tem graça, qualquer um podia fazer. Eu acho legal fazer o que ninguém faria, entendeu? E eu acho legal também, para mim, Sérgio, o que me atrai em música é invenção. Entendeu? Eu gosto do cara que inventou uma coisa musicalmente. Não, o que executa bem eu acho legal, mas é fácil, entendeu? Se você se Certo. esforçar, você tira tudo do Led Zeppelin e sai tocando a guitarra do Led Zeppelin, entendeu? Mas criar aquilo não deve ter sido fácil. Então, eu acho assim, tipo, quando é um cantor, uma cantora, ou mesmo uma banda, a primeira conversa seria assim, tipo, especialmente o disco de estreia, que é uma coisa bem interessante de produzir, é assim, como que qual que você quer que seja a sua diferença? Onde você percebe que você poderia, por que a pessoa vai ouvir o seu som e não o outro, entendeu? Mas óbvio, isso vale para bandas que já têm 20 anos de carreira também, para todo mundo. Por que eu vou ouvir o novo disco do Nação Zumbi se eu posso ouvir o disco antigo, né? O novo disco do Ira, vai ouvir porque esse disco tá foda, vai lá ouvir, É. entendeu? Então, como chegar nisso, né? Assim, A figura do produtor tirano tinha aquelas histórias, né, do hum, Liminha que tocava, que hum, não deixava. Essa figura não existe é. mais do Não existe, eu produtor. sou assim, eu sou assim. A publicidade me fez muito assim. Tipo, tem uma hora na publicidade, porque a publicidade te fala assim, porque a publicidade é tipo, sabe aquela cena do Apocalipse Sinal, que tem aquele, sei lá se o cara é um capitão do exército, que ele tem uma longboard, ele pega onda no meio do bombardeio, e Que ele ele manda os manda em todo caras mundo, sabe? fora. Aham. Ele ia dar uma surfada ali, o pau tá comendo, fogo caindo do céu. A publicidade é assim, porque você tem tudo isso e um prazo que é hoje, né? Então, assim, Uhum. quando tem um cantor, não está indo bem, minha voz é horrível, mas eu não sou desafinado. Sei. Enfim, eu vou ali e entro no microfone, não, deixa eu te fazer, eu sei que eu estou irritando o cara. As pessoas, se tiver alguém seguindo que eu gravo, desculpa, mas assim, às vezes, em caso, até de locução, de coisa assim, eu sei que eu estou irritando a pessoa, mas você desperta uma. Ou o que eu estou fazendo não vale nada, mas o cara fica puto comigo. E nem que ele fica puto, ele vai lá e ele desempenha, entendeu? Eu acho que essa coisa do Liminha talvez tenha a ver com isso e com o fato de que ele pega o baixo e toca, né? Ele entrega. Então, ou o cara entrega ou deixa o baixo dele, né? E eu É. não faço tanto isso, mas assim, tipo, pô, rola você limar uma pessoa. Eu aprendi isso com o Mário Caldato, cara. Eu fui limado pra caralho pelo Mário. E teve coisas que ele mixava no Planet, né? Assim, que ficavam É. gloriosas. Só eu ali, né? Aprendi muito isso, assim, na vida. Então, Sabe que tem uma história fantástica do Norman Whitfield, que foi um grande produtor da Motown, e na noite que ele ia gravar Papa Was a Rolling Stone com os Temptations, é. ele deixou a banda esperando umas 4 horas. Aí quando ele Sim. finalmente apareceu, o Dennis Edwards, que era o vocalista principal dos Temptations, assim, pegou ele e começou a gritar, né? Falando, não se faz isso, não sei o quê. Blá, 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 blá. Aí o Whitfield falou assim, você tá vendo esse tom que você tá gritando comigo? O cara falou assim, tô. Vai É esse ali. tom que eu quero que você cante. Você Existe tá com a isso. raiva necessária Existe. para cantar a letra que eu fiz. Isso é produtor de verdade. O Phil É, Spector, que tá tiro no teto, né? Eu li uma história do Friedkin, o diretor do Exorcista, que ele foi fazer um documentário, antes ainda, assim, do Exorcista, que era um cara condenado à morte no Death Row. E, enfim, era aquela coisa controversa, não, o cara não matou, não sei o que, então ele vai fazer o depoimento dele, fez como se estivesse lendo a lista do mercado.
falou, você não vai convencer ninguém. Você confia em mim? Confio. Então tá bom. Pá, deu um tapão no cara. Na cara do cara. Fez, todo mundo chorava, o cara não foi condenado à morte. Depois descobriram que ele era culpado, mas ele não foi, ele escapou da morte. Ah. O Pedro Volpe Então, pergunta técnicas de direção, né? quando vale dosar a produção? A invenção do músico pode desconfigurar o trabalho? Ah, sim, né? Mas assim, pode deixar tudo mais interessante, né? Um produtor que eu me espelho muito, sim, é o Eno, cara. E o Eno tem essa coisa de, às vezes, ele pega um, um elemento, o piano elétrico de uma música que era a banda inteira e deixa só o piano elétrico. Ele tira a espinha dorsal, né? Tem aquela coisa que eles chamam de sopa de cabeça de porco, que os mendigos ingleses fazem. Eles põem a cabeça do porco lá, que é tudo que eles podem comprar, mas depois eles não comem a cabeça do porco. Ela só estava lá para ocupar e dar um saborzinho. Dá um sabor, né? Então, eu acho assim, às vezes o input do músico, a gente tem que investigar, entendeu? Porque dá para fazer bem feito, né? E, tudo bem, pode não dar certo, mas é essa coisa. Eu faço ervilhinhas do Mendel, cara. Eu faço versões da música. Eu vou numerando as versões, entendeu? Tem música que eu faço 30, sei lá, cada uma tem uma coisinha. O Suba que me ensinou isso, Sérgio. A única coisa que eu aprendi com o Suba, ele falava assim, faz um save as. Você não sabe como é que você vai estar amanhã, mixa hoje, amanhã você mixa outra coisa. Ele tinha, assim, os projetos dele. A única coisa que eu olhei e falei, mano, vou fazer assim. Você trabalhou naquele disco do Suba também, né? Da Bebel, não? Ele foi muito generoso comigo, assim. Eu acompanhava umas sessões, né, dele com o João Paraíba, sei lá, acho que era aquele álbum solo dele, né, o São Paulo Confessions, e depois alguma coisa da Bebel também. E o estúdio dele era no porão da casa, que é um estúdio que a Tassiana tem até hoje, na casa dela, que é a casa dela. E meia luz, ele só com o artista, o produtor meio como psicólogo, uma coisa meio Freud, assim, você tá entendendo? Porque o artista lá, aí que saiu aqueles discos incríveis dele, né? Assim. O Pipo Pegoraro te pergunta, quem são as pessoas que você costuma chamar para mixar e masterizar os discos que você produz? Eu tenho mixado, assim, o Ira, por exemplo, quem mixou foi o Jeff Berg, que é um cara que tem muita experiência, tanto de som ao vivo, quanto de estúdio, gosta de analógico, pegou lá meu estúdio com a mesa Nive, tudo, e fez aquilo funcionar de novo e tal, né? Então, normalmente eu tenho mixado com ele. Tô super feliz. E é aquela coisa, quando grava com um técnico assim, fica tão bom, que se precisar até eu mixo, entendeu? Então, assim vai. Masterizar, eu gosto de masterizar na gringa, sei lá, Sterling Sound, né? Assim, o Roy tinha uns esquemas dele lá com o Greg Colby, com esses caras todos, então é uma coisa que eu acho muito legal. Mas, por exemplo, se é uma coisa mais de música eletrônica, tem o tal do Big Bass lá nos Estados Unidos, os caras que são mais, que faz, sei lá, a Beyoncé, né? Assim. É bom, master eu acho que é uma coisa que vale a pena você gastar, entendeu? Assim. O Rick Amabis chega no final da conversa para falar que começou com você. Ele começou com você e vai terminar com essa live, né? Ô, Rica! Não, mas é verdade. Eu estava casando, eu tinha que comprar flores, tinha uma trilha para entregar de publicidade e o Rica era meu assistente. Ele já talvez tivesse feito alguma coisa já, mas nunca tinha produzido algo que ia para o ar. Falei, cara, eu tenho que sair, você vai produzir. Não, eu não produzo. Foi bem isso, sim. Ele lembra dessa sessão. A trilha aprovou, foi um sucesso. E o cara é demais, né? Onde esses caras foram parar? Eu tô falando que só chegou agora, hein, cara. Você sabe que o Brian Eno tem uma crítica maravilhosa de um jornalista chamado Andy Gill, que é um homônimo, né, do Andy Gill, do Gill Four, que era uma crítica dele falar por que ele odiava o Coldplay, né? Sim. E aí ele comenta, né, que o Coldplay estava começando a trabalhar com o Brian Eno, e ele fala assim, Brian Eno é aquele sujeito que deixou o U2 interessante por um disco ou dois. É verdade. Mas eu admiro também aquele... O U2 é uma banda que eu rejeitei pra caramba, porque, enfim, né, meu, fica lá todo esse tempo, uma hora os caras erram, né, assim. Sim, sim. É que nem o cara ser o cinturão dos pesos pesados, uma hora alguém nocauteia ele, né. Com certeza.
Mas, assim, aquele disco que o Jimmy Iovine gravou, que era Under a Blood Red Sky, ou Red Blood Sim, Sky. que é o ao vivo, Blood né? Red... É, que foi o primeiro que eu ouvi, entendeu? Que tinha o Sunday Bloody Sunday ao vivo, no Red Rocks. E eu tava revendo, é uma puta mixagem. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. O Jimmy Iovine, aliás, foi o cara que você me recomendou assistir ao documentário, né? O The Defiant Ones. Que quem está acompanhando essa live e um dia sonha em ser produtor ou trabalhar com música, tem que assistir, né? Sim, sim, com certeza. Ali tá uma história, a mesma coisa que você vê, o Jimmy Iovine, musicalmente falando, é um cara mais do rock, né? Stevie Nicks, Tom Petty, né? Bruce Springsteen. E o Dr. Dre, cara, é um cara do rap, não tem nada a ver. Nada a ver, mas os caras têm uma ética profissional, eles têm uma parceria, eles têm uma sinergia, eles se complementam. O meio musical é assim, né? Essa divisão por gêneros musicais, que é mais nichada, que as pessoas não conversam tanto aqui no Brasil, é uma das coisas que faz a profissão de produtor ser tão interessante, porque você acaba misturando tudo isso. É um pouco meio como o que você faz também, né? Assim, você pode se gabar de gostar dos estilos mais diferentes de música, sinceramente, e é isso. Isso é muito mais enriquecedor, né, cara? Daí, mesmo porque, assim, essa coisa de não trabalho com fulano, não trabalho com cicrano, não escrevo sobre fulano, não escrevo sobre cicrano, vai te privar, de repente, de você ter uma experiência única na tua vida, né? Sim, sim. Não, eu acho muito interessante as misturas também. Quando você tinha o Steve Vai que ia tocar no álbum do Bill, sabe? Com o Bill Laswell. Sim. Quando, né, você mistura. Eu vi que o Glenn Hughes cantou numa música do KLF. E aí eu fui achar o vídeo, o cara cantando pra caralho. A música até que eu conheci, que eu achava que era uma mulher cantando. Absurdamente. É o cara. É tão legal isso, cara. Essas imprevisibilidades, assim, quando você mistura, você tira de contexto, né? Assim, isso é produção. Né? Isso é produção. Né? Velho, tá chegando o fim do nosso horário. Antes que o Instagram nos corte abruptamente, queria muito agradecer. Foi ótimo, né? Você. Foi bom. Não, reunimos um time estreado. Rica Mabes, Amaro Freitas, Pipo Pegoraro, Júlio e Maria. Quem diria que os caras não viam as nossas mentiras, assim, né? É verdade. Obrigado a vocês. Até aqui. Muito obrigado. So far, so good. Obrigado. Tá bom, obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.